Fala, pessoal, estamos dando continuidade às nossas aulas de Direito das Obrigações. Se vocês têm gostado dos vídeos, considerem se inscrever aqui no canal. E hoje nós iremos começar a tratar do tema inadimplemento das obrigações, tá bem? É um tema, pessoal, que começa ali no artigo 389 do Código Civil e vai até o artigo 420, tá certo? Então, o último tema estudado foi adimplemento das obrigações, né, e as modalidades de extinção das obrigações, e agora nós iremos estudar o inadimplemento, que nada mais é do que o não cumprimento da obrigação, né, pessoal? As obrigações, como nós sabemos, elas nascem para ser cumpridas, atingindo o legítimo interesse do credor. Mas, por vezes, né, e que bom para nós advogados que isso aconteça, por vezes o devedor não cumpre com a sua prestação, né? Então, quem pega o empréstimo, por vezes, não paga o empréstimo. Quem pega emprestado um carro, por vezes, não devolve esse carro que ele pegou emprestado ou acaba destruindo o carro enquanto ele está emprestado, né? Enquanto ele está usando. São diversas situações, né? Quem aluga um apartamento, por vezes, deixa de pagar o aluguel, né? Então, são diversas situações na vida prática que demonstram que o inadimplemento está bastante presente aí no mundo, né? Então, você tem um plano de saúde, por exemplo, você deseja realizar um determinado exame e o plano de saúde, a operadora do plano de saúde, indevidamente recusa a cobertura daquele exame. Ora, pessoal, houve nesse caso o quê? O inadimplemento, tá bom? Aqui, né, nas aulas das obrigações, a gente vai estudar o inadimplemento contratual, tá bem, pessoal? Contratual. Sendo que vocês irão estudar o inadimplemento extracontratual mais a fundo nas aulas de responsabilidade civil, tá? Aqui a nossa seara básica é da responsabilidade contratual, ou seja, da responsabilidade obrigacional, né? Quando existe ali uma relação jurídica prévia entre as partes, tá bom? Muito embora algumas questões tratadas aqui também servirão para os casos de responsabilidade extracontratual, ou seja, nos quais não existe relação jurídica entre as partes, tá? E aí, fazendo um apanhado, pessoal, vou usar os slides, logo eu coloco ele para vocês, tá? Como eu sempre faço. Para fazer um apanhado, a gente tem que saber, né? Vocês têm que saber que existem aí, né, duas principais espécies de inadimplemento, né? O inadimplemento pode ser chamado de absoluto, e o inadimplemento pode ser chamado de relativo, também conhecido como mora. Então, inadimplemento absoluto, inadimplemento relativo ou mora, tá? Nós vamos estudar essas espécies de inadimplemento. Alguns autores, tá? Isso está bastante difundido hoje em dia, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, entendem existir uma terceira espécie de inadimplemento, que é a chamada violação positiva do contrato ou adimplemento imperfeito, né? E que nós iremos estudar também mais a fundo, mas que basicamente seria aí quando há o cumprimento da prestação, que a gente já viu que pode ser dar, fazer ou não fazer, mas, muito embora a prestação tenha sido cumprida, há uma violação a um ou mais deveres anexos da boa-fé objetiva, deveres que a gente já estudou, de cooperação, lealdade e informação. E aí, nesse caso, haveria violação positiva do contrato, tá? Vamos estudar isso mais a fundo ao longo das nossas aulas sobre inadimplemento. E nós veremos também quais são os efeitos do inadimplemento, né? O que o inadimplemento acarreta. E aí essa parte, né? A gente vai ver que um dos efeitos é a obrigação da parte que descumpriu o pacto arcar, né, ressarcir ou indenizar a outra parte, né, pagando aí as perdas e danos sofridos por essa. E aí isso, por exemplo, serve também para o inadimplemento extracontratual, né? O que eu quero dizer? Que o estudo das perdas e danos, ou seja, do dano material, que se subdivide em dano emergente, lucro cessante, e do dano moral, vão servir também para as aulas de responsabilidade civil, tá bem? Então, feito esse panorama geral, vou compartilhar os slides com vocês para a gente dar início aqui ao estudo detalhado e aprofundado da nossa aula.
Então, o que a gente começa aqui? Eu imagino que vocês estejam vendo os slides, inadimplemento das obrigações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha imagem, para vocês me enxergarem melhor. Maravilha. E aí a gente começa, né? O que significa inadimplemento? Inadimplemento é o não adimplemento, é a falta de adimplemento, né? Portanto, inadimplemento é o não cumprimento da obrigação. Se o adimplemento é o cumprimento da obrigação, o inadimplemento é o oposto, é o não cumprimento dessa obrigação. Beleza? Como a gente já tratou, em regra, as obrigações são cumpridas. Inclusive, a gente viu ao longo de todo o nosso estudo do direito das obrigações que o Código Civil ele facilita o adimplemento, né? Em diversas regras, ele busca facilitar o adimplemento por parte do devedor, certo? Muito bem. Por vezes, entretanto, como eu já dei diversos exemplos, né? Há o inadimplemento, o locatário não paga o aluguel, o comprador não efetua o pagamento do preço, o vendedor não entrega a coisa que ele vendeu, né? A operadora do plano de saúde não autoriza uma determinada operação ou um exame, enfim, diversos exemplos aí que nós podemos dar, né? O banco indevidamente inclui seu nome no SPC e no Serasa, sendo que você pagou toda a fatura do seu cartão, o banco é que teve um problema que não reconheceu esse pagamento, né? Então, existe aí toda uma gama de situações que geram o não cumprimento da obrigação, o que, repito, é bom para nós advogados, porque, né, sem isso, nosso trabalho seria bastante reduzido, tá certo? Muito bem. As espécies de inadimplemento, como eu também já bati um papo com vocês, são principalmente duas, e existe uma terceira que parte da doutrina e da jurisprudência entendem como uma terceira espécie de inadimplemento, tá certo? Então, quais são as principais, pessoal? Que vocês vão ver em todos os manuais, no Código Civil. É o inadimplemento absoluto, que é o descumprimento definitivo da obrigação, ou seja, não há mais como se cumprir a obrigação, né? Seja porque o objeto foi perdido, exemplo, eu tinha que te entregar o filhote de um cachorro, né? O filhote determinado de um cachorro. E o filhote morreu, né? Eu tenho como entregar? Morreu por culpa minha. Eu deixei o filhote ao relento, eu esqueci de recolher ele à noite para um lugar seguro, ele ficou exposto ao frio, à chuva, veio a pegar uma doença, uma pneumonia e morreu. Exemplo. Eu consigo te entregar esse cachorro? Não. Por quê? Porque o cachorro morreu, né? Outra coisa, você me emprestou o seu carro, eu preciso te devolver o carro, tá? Daqui a uma semana. E aí eu estou dirigindo, vou para uma balada com os amigos, encho a cara. Quando eu estou voltando para casa, doidão, avanço o sinal, dirigindo em velocidade excessiva, perco o controle do carro e bato o carro num poste, dando perda total no veículo. Eu tenho como te devolver esse veículo? Não tenho, deu perda total no veículo, né? Portanto, há inadimplemento. Muito bem. O inadimplemento relativo, pessoal, o inadimplemento relativo é quando, apesar do descumprimento, ainda é possível cumprir a prestação e ainda há interesse do credor nisso, tá? E ainda há interesse do credor nisso. Então, por exemplo, pessoal, você aluga o seu apartamento para o Mário e o Mário deixa de pagar o aluguel desse mês. Ora, você ainda tem interesse em receber o aluguel? Sim. Beleza? Você tem interesse em receber o aluguel? Sim. Mário pode ainda pagar o aluguel? Pode. O dinheiro não se perde. Ele pode obter dinheiro e te pagar. Portanto, aqui não há que se falar no inadimplemento absoluto, mas sim no inadimplemento meramente relativo, uma vez que o devedor, no meu exemplo, Mário, pode obter dinheiro e pagar o aluguel. E você tem interesse, continua tendo interesse no recebimento do aluguel. Ah, professor Felipe, me dá um exemplo de quando não haveria interesse do credor, né? Então, de quando, muito embora o devedor pudesse cumprir a prestação, o credor não tem mais interesse, não teria mais interesse. E aí um caso que seria, né, a priori de inadimplemento relativo, vai se transformar, se transmutar numa hipótese de inadimplemento absoluto. Tá? Vou explicar. Imagina que você vai casar. Joana vai casar com Mário. Joana e Mário vão se casar.
E aí a Joana contrata um serviço de buffet para o casamento, né? Então contrata ali salgadinho, bebidas, bolo, né? E outras guloseimas, bombons, o bem casado. Ela contrata um serviço de buffet. Muito bem. No dia do casamento, o que acontece? A vendedora não entrega os doces, né? A empresa contratada por Maria, por Ana, acho que era o meu exemplo, né? Não entrega os doces. Ana casa, sem doce nenhum, é um vexame total, é uma indignação para Ana. Vexame total não, mas é uma indignação para Ana, um aborrecimento, né? Sem tamanho, num momento tão especial da vida dela. E aí a empresa, né, que ia entregar os doces, diz assim: olha, Ana, desculpa, a gente não conseguiu entregar os doces, ou nós nos esquecemos de entregar os doces na data do seu casamento, mas eu ainda posso te entregar os doces, né? Eu posso te entregar os doces amanhã, inclusive. Ora, pessoal, Ana tem interesse em receber um bolo, né, que comporta aí 100 pedaços, doces para 100 convidados, bebidas para 100 convidados no dia seguinte ao casamento? Muito provavelmente não, né? Ou seja, houve perda do interesse da credora, no caso Ana, no cumprimento da prestação por parte da devedora, né? Que estava o quê? Em atraso na entrega dos doces. Portanto, vejam que esse caso, que era a priori de um inadimplemento relativo, porque a empresa ainda poderia entregar os doces, se converte numa hipótese de inadimplemento absoluto, uma vez que a credora, Ana, não tem mais interesse, né? Legitimamente não tem mais interesse em receber os doces, tá certo? E aí vamos ler o que diz o artigo 394 do Código Civil. Considera-se in mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo. O que, pessoal? Lembrando que pagamento não é só dinheiro, hein? Pagamento é entrega de um bem também, ok? Muito bem. Que não quiser recebê-lo, o que, pessoal? No tempo, no lugar e na forma que a lei ou a convenção estabelecer. Convenção é o contrato, né? É o acordo entre vendedor, entre credor e devedor, tá bem? Então, se ele, por exemplo, no exemplo que eu dei, né, dos doces, ela não entregou o quê? Ela não pagou a prestação, lembrando que pagar não é só dinheiro, você paga entregando alguma coisa, né? Então, ela não entregou os doces no tempo, né? No dia combinado, né? Então, ela estava em mora. Ou no lugar, por exemplo, você combina que eu te empresto o meu carro e a gente combina que você vai devolver o meu carro na minha casa. E aí você viaja para outro estado e aí no dia que você tem que entregar o carro, você liga assim para mim: ô Felipe, tô com um carro aqui para você pegar, né? No dia que a gente combinou. Ó, o tempo tá correto, eu tô te devolvendo no tempo que a gente combinou, no dia e na hora que a gente combinou. Eu falo: ora, mas você quer me entregar o carro em outro estado. O que a gente combinou é de você me entregar na minha casa, no meu domicílio. Portanto, você está em mora. Ou seja, você está inadimplente, no inadimplemento relativo. E na forma, pessoal, na forma, aí tem discussão. A maioria não, mas é possível que se entender que a forma é uma expressão ampla, né? Então, se você não entrega, não cumpre a prestação, né, na forma do que foi pactuado, ou seja, com os cuidados necessários, né, haveria inadimplemento. Mas se você quiser ser mais restritivo, você pode dizer: olha, a forma de pagamento era dinheiro e você está querendo me pagar com um carro, né? Você está me querendo dar sua bicicleta, mas a gente combinou que você tem que me dar R$ 300. Eu não quero sua bicicleta, eu não quero seu fogão, eu não quero sua geladeira. Eu quero o dinheiro, né? Então, portanto, a forma acordada para pagamento está diferente, então, portanto, está em mora. Né? Lembrar que ninguém é obrigado a receber prestação diversa da acordada, mesmo que ela seja mais valiosa. A gente estudou isso bastante ao longo das nossas aulas de direito das obrigações. Maravilha? Muito bem, pessoal. Observação aí sobre a violação positiva do contrato. Eu já vou falar para vocês da violação positiva do contrato, também chamado de adimplemento ruim ou adimplemento imperfeito, tá? Já vou tratar disso para vocês. Antes, eu quero chamar a atenção o seguinte, olha. O que a gente está vendo aqui, ó, pessoal. Deixa eu até botar as anotações para vocês ficarem vendo, spotlight. A gente está vendo aqui, ó, né, que tem que haver, né, para o inadimplemento relativo se converter em inadimplemento absoluto, tem que haver a perda do interesse do credor. E aí a pergunta que surge é o seguinte, né?
No que se constitui essa perda do interesse do credor? Se o credor ficar com birra, por exemplo, do devedor, você não me entregou no dia, agora também não quero mais, né? Isso justificaria a conversão do inadimplemento relativo no inadimplemento absoluto, ou seja, isso impediria que o devedor cumprisse a sua prestação, mesmo que com atraso? Então, pessoal, doutrina majoritária vai dizer que não é, né? Não é uma questão subjetiva do credor decidir se tem interesse ou não. Isso deve ser analisado de forma objetiva se, no caso concreto, efetivamente houve a perda do interesse no cumprimento da prestação, tá bom? Então, é algo a ser analisado de forma objetiva, justamente para evitar exercício abusivo do direito de credores, né? Que por picuinha, em razão de um atraso no pagamento, né? Resolva não querer mais o cumprimento da prestação, quando objetivamente a prestação pode ser cumprida ainda e objetivamente há interesse sim do credor, tá? Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Depois nós retornamos à violação positiva do contrato. Então vamos lá, pessoal, olha só. O enunciado 162, aprovado na terceira jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, diz o seguinte, isso que eu falei para vocês sobre a análise objetiva do interesse do credor. A inutilidade da prestação, que autoriza a recusa da prestação por parte do credor, deverá ser aferido o quê, pessoal? Objetivamente, consoante o princípio do quê, pessoal? Boa-fé e a manutenção do sinalagma, do equilíbrio contratual, e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor. Então, não de acordo, não com o mero interesse subjetivo do credor. Tá certo? Muito bem. E aí eu já trago um exemplo aqui para vocês de um caso concreto para a gente trabalhar essa questão. Vocês sabem que eu costumo trabalhar nas minhas aulas sempre com casos concretos, que eu acho que isso facilita o aprendizado para vocês, tá bom? E torna a aula mais interessante também, tá certo? Vamos lá. Caso concreto. A empresa gráfica ABC Limitada comprou um veículo da empresa XYZ Comércio de Automotores Limitada. O veículo foi entregue e o preço foi pago. Contudo, somente 3 meses depois da entrega do veículo, do recebimento do preço, é que a vendedora entregou o certificado de registro do automóvel, né, o CRL, né? CRV, Certificado de Registro de Veículo. É um documento, né, que comprova a titularidade do veículo, tá bom? A propriedade do veículo. Nesse momento, a gráfica se recusou a receber o certificado e, alegando que inadimplemento absoluto, requereu o quê? A resolução do contrato de compra e venda com a devolução do automóvel e a devolução do valor pago. Ou seja, ela falou, fiquei 3 meses aqui com o automóvel, mas você não cumpriu sua prestação porque você não me entregou, muito embora você tenha entregado o automóvel, você não me entregou o certificado, né, de registro desse automóvel e, portanto, né, o que é inadimplente, eu quero extinguir o contrato. Resolver o contrato é extinguir o contrato, tá? Eu quero, entre aspas, cancelar o contrato, extinguir o contrato, tecnicamente a palavra resolver o contrato, e aí eu te devolvo o carro, você me devolve o dinheiro. Aí a empresa vendedora falou o seguinte, olha, eu sei que eu demorei 3 meses, mas eu posso cumprir a obrigação, como eu estou querendo fazer isso agora, de te entregar o registro, e há interesse ainda em você receber o veículo, o certificado. Você já está com o veículo, você recebeu o certificado. Não há razão alguma para ver, né, a resolução do contrato, porque não se trata de inadimplemento absoluto, mas sim de inadimplemento relativo. Tá? Foi isso que a gráfica falou. E aí, a gráfica não, a empresa de vendedora de carro, né? E o que a gráfica respondeu? A gráfica, ora, em razão da demora, eu não quero mais a propriedade do veículo, pois negócios, aí entre aspas, tá? Isso aí é o que eles falaram, negócios que seriam realizados com o veículo já foram perdidos, então não tenho mais interesse. A vendedora não concordou, por isso a gráfica ajuizou uma ação judicial, pedindo o quê, pessoal? Resolução do contrato, né? Perdas e danos, tá bom? Como você decidiria? Veja que a questão aqui tratada, ela envolve o que a gente acabou de analisar, né? Houve uma perda do interesse do credor no cumprimento da prestação? Subjetivamente, sim, porque a gráfica está falando, eu não quero mais o carro, né?
mas objetivamente, que é o que a doutrina e jurisprudência majoritária entendem como devido, houve a perda do interesse do credor, isso era uma questão probatória, né? Caberia à gráfica demonstrar que realmente que negócios eram esses, né? Que seriam realizados com o veículo foram perdidos. Porque o objeto social de uma gráfica, inclusive, nem é compra e venda de imóvel, né? Então, que negócios são esses que foram perdidos? Como a gráfica não fez essa demonstração, o juiz entendeu improcedente o pedido da gráfica, tá bom? Com base em todos esses argumentos que a gente analisou. Então, vamos ler aqui a decisão. Ó. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, demora na entrega do certificado, a ausência, o que eu chamo a atenção? Deixa eu pegar aqui até o marcador. A ausência de prova da inutilidade da prestação, ou seja, objetivamente você não me demonstrou que houve perda do interesse no cumprimento da prestação. Mora, então veja o que é caso de mora, inadimplemento relativo, não de inadimplemento absoluto. Portanto, havendo apenas mora, o negócio é conservado, o negócio não é resolvido. Sentença de procedência que se reforma, veja que o primeiro grau entendeu o procedente pedido. Pedido de rescisão de compra e venda de veículo fundamentado na demora da entrega do certificado que não merece prosperar. Institutos da mora ou inadimplemento relativo e do inadimplemento absoluto que se diferenciam quanto à utilidade da prestação, que deve ser apreciado o que, pessoal? Marcação, ó, objetivamente, e não segundo o mero interesse subjetivo do credor. Entenderam? Muito bem. Acho que ficou agora bem claro para vocês essa questão. E aí eu coloco aqui um trecho do voto para vocês, né, aprofundarem o conteúdo, inclusive porque o trecho do voto vai falar, ó, pessoal, daquilo que a gente bateu um papo aqui anteriormente, ó, o enunciado 162 da Jornada de Direito Civil, tá? Ele vai falar justamente sobre esse entendimento da doutrina, né? E aí diz que a perda do interesse da propriedade deve ser apreciada objetivamente e não segundo o mero interesse subjetivo do credor, tá bom? Muito bem. Muito bem. Fechamos esses parênteses, agora vamos estudar o que? A terceira espécie de inadimplemento para alguns autores, tá? E por que eu digo para alguns autores? Olha, pessoal, tem autores que dizem, olha, a violação positiva do contrato é uma espécie de inadimplemento diferente do inadimplemento absoluto e diferente do inadimplemento relativo. Por quê? Porque nessa espécie de inadimplemento, a prestação, né, ou seja, a obrigação de dar, fazer ou não fazer, ela é cumprida. O que há é um descumprimento dos deveres laterais, acessórios, anexos, né, oriundos da boa-fé objetiva. Tá? Outros autores vão dizer, ora, no direito brasileiro, né, porque a violação positiva do contrato ela tem origem na Alemanha. E na Alemanha faz sentido, por questões do Código Civil dele, chamado de BGB, faz sentido que tenha sido criado essa terceira espécie de inadimplemento. Mas esses autores vão dizer, no Brasil isso não faz sentido, porque o artigo que trata da mora no direito brasileiro, ele é amplo. Ele fala tempo, lugar e forma de cumprimento. A forma de cumprimento engloba também a observância aos deveres anexos, oriundos da boa-fé objetiva. Portanto, se a prestação tiver sido cumprida e houver um descumprimento dos deveres anexos, frutos da boa-fé objetiva, não é necessário criar uma terceira figura. Vai se tratar ou de mora, se ainda houver possibilidade de cumprimento e ainda houver interesse do credor, ou inadimplemento absoluto, né? Caso não haja possibilidade de cumprimento da prestação por parte do devedor, ou caso não haja mais interesse no cumprimento da prestação por parte do credor. Beleza? Muito bem. Mas é importante vocês conhecerem a violação positiva do contrato, porque muitos autores defendem a sua existência e é comum ver na jurisprudência também a sua aplicação, tá? Muito embora, às vezes, seja uma utilização com pouca técnica, digamos assim, tá bom? Fica algo meio jogado. O que acontece também, por vezes, quando se utiliza em decisões, né, em algumas decisões, o princípio da função social, por exemplo, o princípio da boa-fé, tá? Acaba que é utilizado meio que uma panaceia para servir ali de solução para todas as questões, né, carecendo um pouco, por vezes, de uma técnica melhor na sua aplicação, na aplicação desses institutos, tá bom?
Beleza. Então, feito esse parênteses, vamos ver o que é isso. Violação positiva do contrato, como eu já disse, também pode ser chamada de cumprimento defeituoso ou adimplemento ruim. Ela tem origem na Alemanha, tá? E ela ocorre quando a prestação é realizada, mas o contratante deixa de cumprir algum dever anexo ou de da boa-fé objetiva. Que deveres são esses, professor? Deveres de informação, lealdade e cooperação, tá? Parte da doutrina entende que seria uma terceira espécie de inadimplemento ao lado do inadimplemento absoluto e do relativo. Nesse sentido, tem até um enunciado do Conselho de Justiça Federal, né, o enunciado 24, que vai dizer, em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, a violação dos deveres constitui espécie de inadimplemento independente de culpa. Veja que, na verdade, ela não trata especificamente da violação positiva do contrato, mas ela diz que a violação de deveres anexos é uma espécie de inadimplemento, tá bom? Muito bem. Caso aqui concreto, então, pessoal, para a gente trabalhar. E aí são decisões que se utilizaram, tá, da violação positiva do contrato para fundamentar, para se fundamentarem, né? Muito embora, repito, eu até particularmente caminho um pouco nessa direção também, existem autores que entendem que não se precisaria utilizar essa figura, né? Podendo se valer aí dos dois institutos previstos no nosso Código Civil, que é o inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo, mesmo nessas espécies nas quais existe aí um cumprimento imperfeito, tá? Então, vamos lá. Ana resolveu realizar uma pós-graduação em Direito Civil, que bacana. Ao procurar por cursos, optou pelo curso ABC Limitado em razão do seu corpo docente possuir renomados professores. No decorrer do curso, entretanto, Ana percebeu que 75 dos professores não eram os informados quanto da contratação. Por isso, resolveu o contrato, ou seja, cancelou, extinguiu o contrato e requereu a devolução dos valores pagos, o que foi negado pelo curso. Ana, então, ajuiza a ação judicial, requerendo a devolução dos valores pagos e reparação por danos morais. Danos morais a gente vai analisar mais à frente, tá, pessoal? Como você decidiria? Ela pediu aqui dano material e dano moral, assuntos que serão estudados mais adiante. Como você decidiria? Olha, o que o juiz entendeu nesse caso, pessoal? Ele falou o seguinte, ó, a prestação foi cumprida, porque efetivamente o curso ABC ofereceu aulas de pós-graduação de Direito Civil para a Ana. Ocorre que houve uma falha do curso, uma vez que houve aí violação aos deveres anexos de informação, informou que iam ter diversos professores, né, ABC, que eram professores renomados, e, na realidade, só 25% dos professores deram aula efetivamente. E houve, por isso, também uma falha aí no dever de lealdade, né? Não houve uma lealdade para com a aluna, para com a consumidora, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. Direito do consumidor, responsabilidade civil atribuída a curso de educação, consistente na divergência entre o corpo docente divulgado e aquele que efetivamente ministrou as aulas. Aí, olha o que ela vai falar. Eu vou pular, vocês podem pausar e ler com calma aqui, tá? Mas olha o que é importante aqui para a gente nesse momento. Olha só. Quebra na confiança e abalo na segurança do objeto contratual. Responsabilização da ré por o que, pessoal? Violação positiva do contrato. Olha aí, tendo em conta a ofensa ao dever anexo de probidade, ou seja, de probidade faltou lealdade, né? Ele disse que determinados professores estariam presentes no corpo docente e não estavam, tá? Condenou o curso, portanto, a pagar uma indenização de danos morais de R$15 mil, tá? E aceitou aí a resolução do contrato também, tá bom? Portanto, ó, o dano material, que a gente vai estudar mais à frente, ó, restituição do valor pago no curso, né? Já que a Ana não concluiu o curso. Quando ela viu que os professores não eram aqueles esperados, ela não quer mais fazer o curso, tá? E, além disso, ela recebeu também dano moral no valor de R$15 mil, certo? Muito bem. Uma outra questão aqui, pessoal, um outro caso concreto que também vai tratar do adimplemento ruim, ou chamado também de violação positiva do contrato. Jorge foi surpreendido em sua conta de luz por cobrança a título de termo de ocorrência de irregularidade. Famoso TOI, pessoal. TOI é um termo de ocorrência de irregularidade. Quando a concessionária de energia elétrica ela entende haver ali alguma irregularidade, como, por exemplo, o gato. Né, o gato é você obter... você
fraudar ali um medidor ou obter energia elétrica de outros lugares, né? Ela pode instituir aí, inaugurar, né, uma investigação e ao final disso, lavrar o termo de ocorrência de irregularidade, imputando uma multa aí a esse consumidor, tá? Ocorre que muitas vezes, pessoal, isso como quando eu fui juiz leigo, né, nos 4 anos aí que eu fui concursado como juiz leigo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu peguei diversos casos de TOI. E o que ocorre? Que muitas vezes a concessionária ela não realiza esse procedimento administrativo prévio, né, de investigação inclusive, elas não permitem que o consumidor ele se defenda, né? Basicamente, elas lavram esse termo de ocorrência de irregularidade e já inserem uma multa, muitas vezes até essa multa é parcelada, tá? Mas já inserem uma multa na conta do cliente, sem nem dar oportunidade desse cliente se defender, tá? E isso é incorreto, tá? Isso é ilegal. Beleza. Então, o Jorge, ao receber aí essa multa, ele tentou resolver o problema com a concessionária, ligou para ela, olha, não sei o que está acontecendo, eu discordo, não tem qualquer irregularidade aqui, eu não concordo em pagar essa multa, mas não teve êxito na sua reclamação. Como ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, né, em razão do valor do TOI, ele ficou inadimplente, teve o serviço interrompido, ou seja, cortaram a luz dele. Jorge, então, ajuiza a ação judicial, requerendo a invalidação do TOI, restabelecimento do serviço e reparação por danos morais. Para ficar mais redondinha essa questão, vamos dizer que o Jorge ele ainda quis pagar, né, o valor devido. Eu quero pagar a conta, me dá uma forma de pagar, me emite um boleto aí que eu consiga pagar só o valor que eu entendo correto, mas a concessionária se recusou. E aí ele ajuizou essa ação, e aí como você decidiria? O que nos importa aqui, pessoal, ele pediu uma obrigação de fazer, que é o restabelecimento do serviço, e reparação pelos danos morais, que é algo que nós estudaríamos mais à frente, tá? Em razão dessa atitude da concessionária. E a resposta, né, a decisão judicial, ela vai passar pela violação positiva do contrato, tá? Repetindo muito, embora para muitos autores, né, e também para muitos magistrados não fosse necessário partir para esse caminho da violação positiva do contrato, tá? Mas, como eu já ressaltei, essa terceira espécie de inadimplemento é adotada por muitos doutrinadores e também pela jurisprudência, tá? Por parte da jurisprudência. Então, vamos ver o que eles decidiram, ó. Ele vai falar o seguinte: dever de observância é o princípio da boa-fé objetiva, de onde derivam os deveres anexos de informação e esclarecimento. Concessionária que imputa ao consumidor responsabilidade por suposta irregularidade do medidor, sem lhe dar ciência prévia. É o que eu falei, pessoal. Não deu ciência prévia. Ao não dar ciência prévia, violou o quê? Violou o princípio da boa-fé objetiva, mais especificamente o quê? Os deveres anexos de informação e esclarecimento. Para mim é a mesma coisa, dever anexo de informação. E aí o magistrado vai dizer, ó, houve, portanto, né, uma violação positiva do contrato, já que houve uma inobservância à transparência, informação e ao procedimento administrativo prévio, né, que é determinado aí pela agência reguladora. Tá bom? Conclusão da história, como houve a negativação e ainda houve o corte, né, o magistrado condenou aí a concessionária a pagar 10 mil a título de dano moral para o consumidor e também condenou a restabelecer o serviço, né, declarando aí o quê? A nulidade do termo de ocorrência de irregularidade. Certo, pessoal? Muito bem? Entendido essa parte? Veja que a gente tratou aqui da violação positiva do contrato, mas o bacana de tratar de casos concretos é que a gente já vai puxando outras questões. Eu já puxei aqui, né, dano moral, já puxei aqui dano material, já puxei obrigação de fazer, né? E com isso vocês vão entendendo o direito de uma forma mais completa, né? Porque o direito ele é ensinado de forma compartimentada, né? Isso é uma forma de facilitar o aprendizado, de tornar o ensino mais didático, né? A gente compartimenta, mas na prática essas diversas facetas do direito que vocês aprendem às vezes até em períodos diferentes, né, elas se dialogam, elas estão em constante diálogo, tá? Razão pela qual eu entendo necessário um estudo mais completo e dinâmico do direito. Muito bem? Beleza. Beber uma água aqui, pessoal? Ok. Fechando essa parte, então, ó, o que é inadimplemento? Já estudamos.
Quais são as espécies, né? Inadimplemento absoluto, relativo e violação positiva do contrato. Já estudamos, fizemos aí uma boa análise sobre essa questão do interesse, da perda do interesse do credor, né? E agora, eu vou só fazer, é só esse slide sobre isso, tá? Uma revisão aqui de algo que a gente já estudou ao longo das nossas aulas de obrigações, né? É uma lembrança, na verdade, para vocês, de que a responsabilidade civil ela é patrimonial, né, pessoal? Ela é patrimonial. Em tempos antigos, o devedor já respondeu com a sua vida, né? Ele morria e às vezes era esquartejado e cada pedaço dele era dado por um dos credores. Ele já respondeu com a sua liberdade. Ele virava escravo do credor, então ele trabalhava até pagar a sua dívida, né? Já de algum tempo para cá, isso não ocorre mais, tá bom? Isso não ocorre mais. E o devedor ele vai responder em regra, tá? Porque tem uma exceçãozinha, mas na grande maioria dos casos com o seu patrimônio, ou seja, são com seus bens, é com a sua conta, é com o seu dinheiro que está guardado no banco, é com o seu carro, é com a sua casa, tá? São os seus bens que respondem pelas suas dívidas, tá bom? Isso é descrito no artigo 391 do Código Civil. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Duas coisas a chamar a atenção aqui nesse artigo. Vou marcar aqui. Esse artigo é mentiroso, tá? Inclusive, tem um post, vai sair um post no meu Instagram falando sobre isso, inclusive. Porque esse artigo é mentiroso, tá? Ele te conta uma mentira aqui, ó. Todos os bens do devedor, será que são todos? Nós já estudamos isso, né, pessoal? Não, não são todos. A lei salvaguarda alguns bens do devedor que ela entende que são necessários para a sobrevivência do devedor, né? Então, por exemplo, o valor de 40 salários mínimos depositado numa caderneta de poupança não pode ser penhorado. Por quê? Porque esse é um valor mínimo ali para o devedor conseguir sobreviver, né? De forma minimamente digna, tá? E daí se fala no chamado patrimônio mínimo, guardem esse termo, patrimônio mínimo do devedor. Outro bem que não pode ser penhorado, não pode ser usado para pagar dívida, o bem de família, né? O bem de família não pode ser penhorado e vendido com produto da venda para pagar os credores, tá? Então, não são todos os bens do devedor, tá bom? Quase todos. E, apesar de dizer, né, do artigo falar que são os bens do devedor que respondem, existe aqui o quê, pessoal? Uma exceção. Uma exceção. Que o devedor pode perder sua liberdade, ou seja, ele pode ser preso, né, caso ele não pague alimentos, tá bom? Dívida de alimentos. Então, o pai que não paga a pensão do filho, cumprido determinados requisitos, ele pode ser preso, tá? Se autorizado pela Constituição Federal, tá, pessoal? Artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, tá bom? Então, feito aí essa lembrança, tá, de que a responsabilidade é patrimonial, vamos seguir aqui no estudo do inadimplemento. Então, quais são os requisitos para que ocorra a mora, ou seja, o inadimplemento relativo, né? E aí, para a gente estudar os requisitos da mora, eu vou dividir entre mora do devedor e mora do credor. Comecemos com a mora do devedor, que é inclusive a mais comum, tá, pessoal? O que mais vai acontecer na prática, o que mais vai cair nas questões de prova, é que mais vocês vão se deparar atuando aí como advogados ou como promotores, defensores, juízes, tá bom? Beleza. É a exigibilidade da prestação, ou seja, você tem que poder exigir a prestação, né? Imagina que você se comprometa a pagar 10 mil reais para o seu amigo João, daqui a 2 meses. João pode agora cobrar de você esses 10 mil, e se você não pagar, ele falar, você está em mora? Claro que não. Você tem esses meses para pagar, né? Você só vai precisar pagar no final desses meses, portanto, não havendo exigibilidade da prestação, não há que se falar em mora. Então, é o primeiro requisito, exigibilidade da prestação. Além desse, há um segundo requisito, que o quê? Que o devedor não tenha cumprido a obrigação, por quê, pessoal? Por culpa. Se não houve culpa do devedor, pessoal, isso às vezes os alunos acham estranho e a população como um todo, os leigos também acham estranho, tá? Tem que haver culpa. Se você, por exemplo, pega um carro emprestado do teu amigo, tá? E você estaciona o carro, e esse caso e você trancou direitinho o carro, você não vacilou, você não foi negligente.
Você estacionou o carro direitinho no lugar ali onde podia estacionar, nem era um lugar que ocorre muito assalto, trancou o carro direitinho, não deixou nenhum objeto ali de valor à vista, tá? Você fez tudo certinho, para a gente não ter nenhuma dúvida nesse meu exemplo. E aí, quando você voltou, o carro tinha sido roubado. Ora, e aí você não consegue entregar, né, o carro pro teu amigo de volta, porque o carro foi roubado, né? Ora, nesse caso, pessoal, há inadimplemento? Não, né? Não há inadimplemento. Não há que se falar inadimplemento. Seja inadimplemento absoluto, seja inadimplemento relativo, né? Imagina que alguém arranhou o carro do teu amigo. Não roubou, né? Arranhou, furou o pneu. Pô, você vai devolver o carro pro cara com o pneu furado. O carro arranhado. É isso. Você não é obrigado a reparar o carro, tá, pessoal? Porque não houve culpa sua. E se não houve culpa sua, não há que se falar inadimplemento, tá? Seja absoluto, seja relativo. Tá bem? Gravem essa regrinha, tá? Então, o artigo, ó, são 2 artigos que vão tratar desses casos aqui, ó. Primeiro, eu destaco 396. Primeiro aqui, ó. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Então, o exemplo que eu dei, que ele guardou o carro direitinho, trancou, não deixou nada, e alguém passou lá e rabiscou o carro, pichou o carro, arranhou o carro, ele não precisa reparar. Ele pode fazer isso se ele quiser. Ele fala, poxa, eu acho justo eu reparar o carro para devolver o carro para o meu amigo direitinho, assim como eu peguei. Ele pode fazer isso? Claro que pode, mas aí é uma liberalidade dele. A lei obriga ele a fazer isso para devolver o carro do amigo. Se ele devolver o carro do amigo pichado, nessas condições que eu falei, o amigo vai poder falar, opa, você está em mora? Não pode, tá bom? Não pode. Segundo artigo aí que é importante para essa questão é o artigo 393 do Código Civil, que vai falar que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, tá? Caso fortuito e força maior a gente vai estudar mais para frente, mas eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que, mesmo caso do carro para facilitar, só que ninguém arranhou, ninguém pichou nem nada. Caiu um dilúvio, um temporal, que não era imaginado, as ruas todas alagaram e o carro ficou todo destruído, ficou sujo, o motor estragou, entrou carro pelas frestas e o banco está todo sujo, o carro está cheio de água. Ou seja, por um evento aí de força maior, né, o carro foi danificado. Nesse caso, o devedor não responde, porque não há culpa, né, do devedor. O devedor não responde, ele pode devolver o carro danificado para o credor sem precisar consertá-lo, tá? Exceto se, aí vem a segunda parte, se as partes, né, ao celebrarem o contrato, acordaram que o devedor responderia mesmo nos casos fortuito e força maior. Isso é possível das partes fazerem. Mas se elas não falarem nada, a regra é que não responde, como determina o artigo 393 do Código Civil. Beleza? Maravilha. Então vamos seguir, pessoal. Vamos seguir que a gente está aqui com conteúdo denso, aprendendo bastante coisa nessa aula, tá? Exceção, pessoal, quando que a culpa, somente a culpa não vai servir? Nos casos de contrato benéfico. Contrato benéfico também é chamado de contrato gratuito. Vocês vão estudar isso no semestre, né, que vem, né? Vocês estudam isso na aula relativa a contratos, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer só um panorama aqui, mas vocês vão estudar mais detalhadamente em breve isso, tá? O artigo 392 diz, nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, né, a quem o contrato aproveite, e por dolo a quem não favoreça, ou seja, o credor é quem se beneficia, quem se aproveita do contrato. Então, ele vai responder por culpa ou dolo. O devedor, né, de um contrato benéfico é quem não se beneficia desse contrato. Então, ele só responde se ele tiver agido com dolo, tá? Ou seja, se ele teve a intenção, né? Vamos dizer que João se compromete com Maria e de emprestar a casa dele de campo, né? O João tem uma casa de campo, não, na praia. O João tem uma casa em Búzios. E aí Maria é amiga do João, fala: pô, João, será que eu podia utilizar a sua casa daqui a 2 finais de semana, passar um sábado e domingo lá com a minha família? O João fala: beleza, Maria, pode usar lá sim, pode ficar assim. Celebrado aí nesse momento um contrato chamado de comodato, tá? Que é um empréstimo gratuito de coisa, tá bom? Comodato, o nome desse contrato. Beleza. Só que o que acontece, pessoal? A casa, ela não está sendo bem cuidada por João, tá? O João não está mantendo as estruturas da casa, não está conservando. E aí, uma semana depois que eles combinam esse empréstimo da casa,
né, por conta aí de falta de conservação, né, ou seja, por uma conduta culposa do João, a casa ela despenca um pedaço dela. E com isso ela se torna inabitável, ou seja, é perigoso alguém utilizar a casa, ninguém pode mais utilizar a casa. Em razão disso, Maria não consegue, na data acordada, utilizar a casa com seus amigos. Nesse caso, pessoal, houve inadimplemento por parte de João, o dono da casa. Veja, pessoal, que existe culpa de João, mas nesse caso existe um contrato benéfico, gratuito, que é o comodato, e João, né? E João não se favorece com esse contrato, é ele que está sendo onerado pelo contrato, né? Esse contrato favorece apenas a Maria, que vai usar a casa de graça, né? Então, portanto, como não houve dolo de João, não há que se falar em inadimplemento de João nesse caso específico. Entenderam bem, pessoal? Beleza. Já nos contratos onerosos, né, que ambas as partes aí têm ônus e bônus, tem vantagens e desvantagens, né, tem obrigações a cumprir, tá? A maioria dos contratos, inclusive, cada parte responde por culpa, como a gente já estudou, tá bom? Vamos lá, contrato oneroso é aquele em que cada parte assume um ônus econômico, exemplo, compra e venda, né? Então, na compra, o vendedor, qual é o ônus do vendedor? Do vendedor é entregar o bem, né? Se for uma compra e venda de uma casa, o vendedor tem que entregar o imóvel para o comprador. E qual o ônus do comprador? Pagar o preço. Ambos têm ônus, é um contrato chamado de oneroso. Contrato gratuito, por outro lado, é aquele em que apenas uma das partes assume ônus econômico, enquanto a outra obtém apenas benefício, né? O exemplo de uma doação ou do comodato, que é o exemplo que eu dei ali do João, que emprestava a casa, que ia emprestar a casa dele de Búzios para Maria passar um final de semana. Fechado? E o credor, pessoal? O credor, a mora do credor, se ele se recusa a receber a prestação no tempo, lugar e forma pactuados pelo devedor, como diz até o artigo que a gente já estudou, né? E essa recusa aí tem que ser culposa, né? Tem que haver culpa. Aí eu faço só um asterisco, isso é uma divergência na doutrina. Alguns doutrinadores vão dizer que não precisa haver culpa do credor, basta que ele se recuse, não interessa o motivo. E outras vão dizer que essa recusa tem que ser sem justa causa. Então, se o credor se recusou sem justa causa, que seria algo diferente da culpa, tá? Não seria propriamente culpa, ele estaria em mora também, tá certo? E aí, se isso cair numa prova, eu recomendo que vocês trabalhem essas três possibilidades. Se vocês estiverem atuando profissionalmente, que vocês utilizem a corrente que mais se adequa aos interesses do seu cliente, tá bom? Beleza, pessoal. Como a gente já está aí há quase 50 minutos de aula, né? Uns 47 minutos de aula, a gente encerra por aqui e na aula que vem a gente começa a trabalhar o termo, né? Ou seja, quando começa a mora, tá bom? Quando que se diz que uma pessoa está em mora. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Se curtiram aí, considerem curtir esse vídeo, compartilhar. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!